Fala, nação santista, que vexame, hein? Cara, é inacreditável o que acontece com o Santos, né? Não dá pra entender, velho. Não dá pra explicar. E eu não consigo nem achar palavras, né, pra expressar como que o torcedor se sente depois de um jogo desse. O Santos vinha de duas vitórias seguidas, vinha bem, né? Classificação na Copa do Brasil, vinha crescendo como um todo. E aí chega um jogo que era pro Santos amassar, né? Era pro Santos se impor. Não que eu achava que seria um jogo fácil, mas era pro Santos se impor, fazer o resultado diante de mais de 45 mil pessoas. E o Santos pipocou. Essa é a realidade. O Santos pipocou. Tudo deu errado, todo mundo jogou mal. Não teve um cara que jogou mais ou menos bem, né? Todo mundo foi mal. A zaga do Santos foi nível várzea, nível várzea. Parecia que os caras não sabiam jogar futebol. E todos os gols do Curitiba foram em falhas da defesa do Santos. E é algo que não dá nem para explicar, cara. Não dá para entender, mas vamos lá, né? Vou tentar expressar um pouco do sentimento aqui para vocês. Mas se você gosta desse conteúdo direto e sincero sobre o Peixão, já deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal também e ative o sininho das notificações, que vai me ajudar bastante e para mim vai ser uma honra ter você acompanhando o meu trabalho aqui. Beleza? Posso contar com você? Então vamos lá, cara. Só nesse começo do vídeo eu acho que eu já resumi bem o que rolou, na minha opinião, né? Foi um dia que tudo deu errado pro Santos. E a torcida compareceu, cantou os 90 minutos, fez uma festa absurda, mas o time do Santos não entrou em campo, né? O time do Santos não foi pro jogo. E o Curitiba, com 5 minutos de jogo, fez 1-0 com o abençoado Breno Lopes. Né? Abençoado para não falar outra coisa, né? Pelo amor de Deus. Num contra-ataque lá pelo lado direito, setor em que o Mike acabou com a defesa do Santos. Gente, o que foi o Mike nesse jogo, né? Como pode um cara ser jogador profissional e jogar como ele jogou? Cara, para mim é papo de treinar separado, tentar negociar o cara, rescindir o contrato com ele, porque é impossível um cara desse jogar novamente. Eu não aceito que o Mike sequer seja relacionado para algum jogo de novo. Não tem a menor condição. E o Santos vive dessas contratações, né? Porque como você acha que o Mike, como você acha que o Santos contratou um jogador desse? Porque ele estava encostado lá no Palmeiras, ele não tinha mais utilidade nenhuma para o Abel, aí o Santos contratou. Né? Igual o Gabigol, que não jogou nada no Cruzeiro no ano passado, era reserva do Caio Jorge, e aí o Santos conseguiu contratar. Assim como o Rony, também, que não estava jogando absolutamente nada no Atlético Mineiro. Então o Santos só contrata o jogador assim, quando não serve mais para ninguém. São chamados refugos, né, que a gente costuma falar. O Santos está virando asilo de jogadores. O cara não tem mais onde jogar, ele vai para o Santos ganhar mais alguns milhões ali e encerrar a carreira dele. Né, porque o Santos oferece salários absurdos para esses jogadores. Um trabalho da gestão péssimo, né, péssimo e amador, como eu venho repetindo aqui sempre. E o Cuca, hein? Você já ouviu aquela frase que time que tá ganhando não mexe? Pois é, né? O Santos ganhou do Bragantino, ganhou do Coritiba fora de casa no meio da semana. E pro jogo desse fim de semana, o Cuca simplesmente foi lá e mexeu no time que estava ganhando. E para que ele foi inventar de colocar o Moisés? Claramente acima do peso e comprovado isso, tá? Eu estava vendo em campo, parecia mesmo um pouco ali acima do peso e realmente está. Né? Para que ele foi pôr também o Arão e o Mike? Ok que o Schmidt e o Igor Vinícius estavam fora, mas ele podia ter colocado o Oliva junto com o Bom Tempo no meio campo e colocado o Gustavinho na lateral direita, porque quando ele tira o Mike ainda no primeiro tempo, o Gustavinho vira lateral direito. Né? O Gustavinho vira lateral direito. Ah, mas não tinha como ele saber que o Mike ia jogar tão mal. Claro que tinha. Claro que tinha, porque sempre que o Mike entra, é isso aí que ele apresenta. Nunca apresentou nada melhor do que isso. E nos treinos, com certeza, ele não deve. Ele não apresenta nada diferente disso. Então o Ruka inventou moda, escalou mal e deu no que deu, né? Do mais, como que pode jogadores escorregarem tanto
Como que pode, né? Parecia que tinha sabão, né, no campo, cara. E assim, só os jogadores do Santos escorregando toda hora. Cara, não é possível, né, que os caras fazem reconhecimento do gramado ali no aquecimento pré-jogo e fica escorregando o jogo todo, né? Por que não troca a chuteira, né? Claramente ali a trava da chuteira não estava dando conta, né? Por isso que estava escorregando. Parecia que o Santos estava jogando de chuteira society, meu. E dizendo que no segundo gol do Coritiba, o Lucas Veríssimo escorrega. Aliás, o Veríssimo deu uma de Zé Ivaldo ontem, né? Partida horrorosa dele, horrorosa. E o lance do pênalti também, o Escobar escorrega e acaba cometendo pênalti. Se bem que ali também, de toda forma, ia sair o gol, né? O pênalti, eu não sei bem se ele escorregou ou se ele se jogou mesmo ali para fazer o pênalti e tentar, né, que o Brasão pegasse o pênalti para evitar o gol. Fora muitos outros lances, que os caras não paravam em pé, ficavam escorregando toda hora, cara, isso é inacreditável. E a verdade é que os jogadores do Santos não gostam de jogo grande, jogo com muita torcida. Os caras preferem jogar, querem jogar só na Vila Belmiro para 10 mil pessoas, com menos pressão, ou jogar fora de casa, né, que a pressão é menor, a responsabilidade é menor quando se joga fora de casa, né, porque se espera que o time que está jogando em casa que vá tomar a iniciativa do jogo, porque quando chega num jogo grande assim, os caras tremem, pipocam para a própria torcida. Essa é a verdade. E só para fechar, cara, o que aconteceu na substituição ali do Neymar, né? Cara, que ridículo, né? Como o futebol brasileiro beira o amadorismo. É vergonhoso isso. O cara entregou o papel com o número 31 e o quarto árbitro colocou 10 na placa. Né? Como é que pode isso? Depois ainda não podem corrigir, porque não é possível que tenha uma regra que proíba a arbitragem de mudar a substituição, né? De falar, não, a gente errou, colocou o número errado, né? Não dava para desfazer, né? Para tirar mesmo o Escobar e deixar o Neymar em campo. E, cara, porque para errar do 10 para o 31 é um caminho longo, né? Cara, tá muito longe, não dá para o cara errar. E eu sou da seguinte ideia que ou fizeram de propósito, ou fizeram de propósito, ou a arbitragem brasileira é de uma incompetência tão grande a ponto dos caras errarem dessa forma. E depois a gente reclama, né, que os grandes jogadores não jogam aqui, os jogadores brasileiros saem do Brasil muito cedo, né, para ir jogar no Real Madrid, no Barcelona, que a liga brasileira é desvalorizada, mas é claro que é, né? Claro que está desvalorizada, porque olha a bagunça que é o futebol brasileiro, né? Quem que vai querer jogar aqui? Enfim, é isso, meus queridos. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Deixa o like aí no vídeo, se inscreva, né, que vai me ajudar bastante, beleza? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.